Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu, estou começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre obras da cultura pop como animes, filmes e videogames. Toda semana tem episódio novo, você acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um mangá / anime que pra mim, eu já vou dizer a nota dele antecipadamente, é 10 de 10 e é um anime que me surpreendeu drasticamente, porque quando eu fui assistir esse anime eu não esperava nada dele. Mas eu resolvi falar dele porque, curiosamente, sobre esse anime, ele é um anime que se... Eu sou aquela pessoa, aquele otaku, eu sou aquele tipo de otaku que todo início de ano vou lá e pesquiso animes da temporada do ano passado. Por exemplo, estamos em 2025, eu pesquiso animes das temporadas de 2024. E vou ver na lista de lançamentos, vejo a sinopse e escolho qual que eu quero assistir, qual que eu não quero assistir. E esse é um anime que pela sinopse eu não iria assistir, porque a sinopse do anime não me interessou. O que me chamou a atenção sobre esse anime foi a nota extremamente alta dos fãs desse anime, né? A nota era muito alta, muita gente elogiando, dando notas altíssimas para esse anime. E aí eu falei, meu Deus, esse anime... não é possível que ele seja tão bom. Deve ser mais aquele tipo de coisa que acontece de ter um grupo de fãs extremamente motivados para deixar a nota de algo muito alta, de fazer reviews muito positivos e tal. Mas como a nota estava muito alta e os comentários eram muito bons, eu resolvi dar uma oportunidade para esse anime e eu fiquei maravilhado. É um daqueles animes, eu comecei pelo anime, eu assisti o anime e eu fiquei tão impactado e tão impressionado que eu precisei ver o resto da história. Eu precisei pegar o mangá e ler. Tudo isso de maneira pirata, né, viu, gente? Porque eu não tenho dinheiro para pagar o mangá. Mas eu tive que ler o mangá e eu fiquei a madrugada adentro, quase perdi meu serviço porque eu não consegui dormir, porque eu tive que ler até o fim para saber até onde aquela história iria, porque era, assim, muito impressionante e muito marcante, aquela vontade de continuar e de torcer pelos personagens, de ver até onde ele vai e o que ele vai conseguir fazer. E depois de terminar a história, eu fiquei apaixonado e pra mim já entra entre os melhores animes e mangás que eu já tive o prazer de assistir. Eu estou falando de Oshinoko. Eu ainda não citei o nome, mas tá no nome, o nome tá no episódio, mas eu ainda não tinha falado. Eu estou falando do mangá anime Oshinoko, que é um mangá escrito por Aka Akazaka. E o Aka Akazaka já tinha feito outro anime que eu também adoro, mais voltado para comédia, que é o Kaguya Love is a War, que para quem curte comédia de anime, esse é o fino, esse é o supra-sumo da comédia, muito engraçado. Então esse autor, assim, é brilhante, ele tem 2 excelentes mangás. Como já disse aí anteriormente, é muito difícil, né, um autor ter 2 excelentes mangás, e esse cara tem. E falando um pouco sobre a história do anime, a história se passa no mundo aí do entretenimento japonês, né? Conta a história se passa nesse show business japonês e explora os desafios, os segredos por trás da vida das celebridades, né? É mais sobre é uma história sobre, como que fala, a realidade do show business. A protagonista, a Hiroshino, é uma estrela pop, né? Do J-pop, e ela enfrenta muitos problemas aí para manter essa imagem pública de menina perfeita que ela tem. Depois a trama vai dar uma girada e também começa a contar a história dos filhos dela, o Aqua e a Ruby, e as jornadas que eles vão ter dentro do mundo do entretenimento, o Aqua como um ator e a Ruby como uma cantora igual à mãe. Esse mangá ganhou uma adaptação de anime em 2023 e, como eu disse, foi um sucesso de crítica e público, e abordando esses temas: fama, identidade, sacrifício em nome do sucesso. É um mangá bem curtinho, ele foi finalizado em 2024, que foi o ano que eu assisti, e o anime ainda está em produção, e é um anime muito bem produzido, é muito bonito e bem dirigido. Então as 2 temporadas que já tem são excelentes, e a próxima temporada, que vai sair em 2026, podem ter certeza que vai ser muito boa, porque é um anime completo. Bons personagens, boa história, bons plots e excelente resolução, excelentes plot twists. É uma obra-prima dos mangás japoneses. Mas antes de continuar falando porque eu adoro tanto Oshinoko, eu queria ler para vocês
a sinopse de quando eu assisti esse anime e por que eu não queria assistir e por que não me interessou muito. A sinopse era assim: a talentosa e bonita Hoshino Ai, de 16 anos, é uma ídola adorada por seus fãs, a personificação da donzela pura, mas nem tudo que brilha é ouro. O ginecologista Amemiya Goru acaba se encontrando com Ai, que estava grávida, e promete a ela um parto seguro. Goru se encontra com uma misteriosa pessoa e acaba sendo morto. Mas não era o fim. Goru abre seus olhos novamente, mas agora como recém-nascido filho da Ai. Com seu mundo virado de cabeça para baixo, Goru aprende que o mundo do estrelato é cheio de problemas e que nem sempre talento garante sucesso. Conseguirá ele proteger o sorriso da Ai, que ele tanto adora, junto de uma aliada inesperada? Essa foi a sinopse do anime. E vamos ser sinceros, não parece grande coisa, né? É bem genérico. A gente tá tendo muitas dessas histórias em animes, né? Eu não sei se esse anime pode ser enquadrado como um isekai, mas é quase como se fosse um isekai, né? O cara morre e aí ele renasce em um outro mundo. Nesse caso ele não renasceu em outro mundo, por isso eu acho que talvez não se enquadre como um isekai, mas ele renasce em uma nova vida, em uma nova oportunidade, tendo consciência da vida anterior dele. Esse ginecologista, ele renasce como filho da Ai, e é a partir daí que a história vai para frente, ele como uma criança tendo noção de que ele era um adulto anteriormente. Só aí na sinopse já vai perder muita gente, porque essa coisa de renascer, de isekai, de renascer, já tá pegando mal, porque tem tantos animes dessa maneira, mas tantos animes dessa maneira, que todo mundo fala, mais um anime clichê, não vou assistir. E essa coisa aí das idols, né, das cantoras de J-pop, que talvez interesse para muita gente, mas que para mim nessa altura da minha vida, com a idade que eu tenho, não sinto o menor interesse, eu acho bem sem graça. Então eu não costumo assistir nenhum anime de idol, mas agora, por exemplo, depois de Oshinoko, agora 2 dos meus animes favoritos envolvem idols. Um é o filme Perfect Blue, excelente filme, e agora Oshinoko, 2 histórias sobre idols e 2 histórias trágicas sobre idols, porque esse é o grande negócio do Oshinoko, porque ele não é mais só ele pode ter uma sinopse clichê, mas a história é muito profunda, é muito interessante, e ele deixa interessante esse conceito do renascimento, porque um grande negócio do Isekai, de renascer em uma nova vida, mas sabendo da sua vida anterior, essa coisa, né, do que eu vou fazer diferente. Esse tema, pelo menos de todas as experiências que eu tive em animes japoneses, não é muito bem explorado, assim, né? Os japoneses gostam mais dessa coisa de renascer em um mundo medieval, em um mundo místico, em que você tem superpoderes e você é o fodão daquele mundo. Essa coisa de renascer no mundo real, só tendo consciência do que você é, eu já vi em outras 2 obras, que é o Tokyo Ghoul, e o outro que eu não vou lembrar o nome, mas e o do cara que tem uma vida de fracassado, aí ele morre e renasce, e aí ele fala que vai fazer tudo diferente, e aí fica essa coisa que ele aí no ensino médio tem essa coisa que ele, com a cabeça de um adulto, começa a se tornar popular, e aí umas garotas do ensino médio começam a gostar dele, e ele fica nesse dilema: será que é certo ele se apaixonar por essas meninas, já que ele, na mente dele, é um adulto, ou ele pode seguir em frente porque o corpo dele é de adolescente? São 2 animes bons, inclusive Tokyo Ghoul e esse que eu citei, que eu não lembro o nome, infelizmente, mas eu acho que eles são bem amenos, né? São bem mais shounen, assim, né? Pro público mais pré-adolescente. Enquanto o Oshinoko, eu diria que ele é muito mais interessante para um público adulto, o público mais velho, o público seinen, porque o drama dos personagens nessa obra, ele é o foco dos episódios do anime, por exemplo. Tanto dos personagens principais, da Hoshino Ai e dos filhos dela, o Aqua e a Ruby, quanto dos outros personagens secundários que aparecem, todos ganham esse destaque em algum momento do porquê das ações deles, da personalidade deles, da vontade que eles têm de fazer sucesso, dos sacrifícios que eles fizeram para ter sucesso. E aí a gente pode ver esse lado do show business japonês, que é dessa utilização da imagem de adolescentes e crianças, enquanto eles estão sofrendo, eles estão com problemas de depressão, suicídio, drogas não é abordado nessa série, mas poderia ter sido abordado porque também faria muito sentido, dessa sexualização das meninas, né, pro público idol. E o Oshinoko brilha em todos os sentidos. Cada episódio é maravilhoso, a direção é perfeita, você se interessa por todos os personagens. Vale destacar uma personagem aqui secundária, que é a minha personagem favorita, que é uma personagem que chama Kanarima, que, falando um pouquinho sobre ela é uma estrela criança, ela é tipo uma Macaulay Culkin, ela era uma daquelas
crianças prodígio que eram muito talentosas e muito famosas, e quando elas foram crescendo, elas foram perdendo espaço e foram consideradas como, entre aspas, fracasso, né? A criança que era sucesso, aquela adolescente que era sucesso quando criança e agora ninguém liga, né? Então ela tem essa personalidade muito autodepreciativa, sabe? E mesmo a gente não sendo uma criança prodígio, a gente consegue se identificar com isso porque a gente já viu essa história acontecendo, assim, inúmeras vezes, né? O caso que eu citei, Macaulay Culkin, da criança prodígio, super talentosa, e depois se torna adolescente, as pessoas não querem mais saber dela, né? Ela era fofinha quando criança, a gente não quer mais saber dela quando ela se tornou adolescente, adulto. E aí essa pessoa, em algumas vezes, se perde no mundo das drogas e na depressão, da falta da fama, e outros seguem em frente, mas a gente, como público, fica com essa visão de que ela fracassou e que nada que ela faça vai fazer sentido perto do que ela era como criança. E a personagem da Kanarima passa muito por isso, sabe? Porque ela não desiste da carreira dela, ela continua tentando, ela se adapta, ela faz tudo que os diretores querem, ela faz esse papel autodepreciativo, ela se encaixa para conseguir continuar fazendo sucesso, para conseguir continuar no show business. Esse é o sacrifício que ela faz de baixar a cabeça, engolir o próprio orgulho e tentar recomeçar, e ela tenta recomeçar várias e várias vezes. Eu só tenho amores pela personagem dela e vários outros personagens secundários que aparecem também são muito interessantes. É uma história que ela vai caminhando para uma direção que você fala, meu Deus, não é possível que o autor vai fazer isso. E no final ele faz. Então é uma história repleta de plot twists. Eu não quero dar spoilers, porque o spoiler em si ele é muito relevante para a história. Mas o primeiro é um anime que o primeiro episódio não tem 26 minutos igual a todos os episódios de animes. O episódio inicial tem 1h30 de episódio. E se depois dessa 1h30 você não se interessar, provavelmente você deve desistir. Mas se você falar, eu gostei, vou dar mais chances, você vai curtir uma excelente história, porque essa primeira 1h30 é muito representativa do que vai ser a história de Oshinoko, essa história sobre o show business japonês, essa história sobre o que as crianças japonesas, os adolescentes japoneses precisam fazer para conseguirem sucesso, para entrarem no show business. E a história não tem dó, a história fala de abuso sexual, estupro, suicídio. É uma história completa e um drama bem pesado e muito bem elaborado, que entrou no meu coração, vai estar sempre entre os melhores animes que eu já vi, e é um anime que eu sempre vou recomendar, porque foge muito do meu padrão de animes que eu gosto, que esse não tem batalha nenhuma. É como se fosse assistir uma série adolescente americana, só que muito mais bem feita e com muito mais intensidade e profundidade. Como eu disse no início, esse anime é uma nota 10 de 10, recomendo profundamente. Quem assistiu esse episódio, por favor, dê uma oportunidade para Oshinoko e vocês vão assistir uma belíssima obra. Esse anime está na Crunchyroll e na Netflix. Nenhuma das duas empresas me paga, mas eu estou fazendo propaganda de graça porque esse anime é excelente. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.